Amigos da TV Cidade, começamos aqui a edição de hoje do programa Cidade Aberta no nosso canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha. Muito bom estar na companhia de todos vocês que diariamente estão sempre conosco no programa Cidade Aberta, o nosso programa de entrevistas com os assuntos do momento, sempre com convidados da nossa comunidade. É gente da nossa gente que vem aqui no programa Cidade Aberta. Eu quero apenas lembrar todos vocês de que você nos acompanha aqui pelo canal 14, nos acompanha aqui também pelo aplicativo de celular que você pode baixar no seu aparelho de celular, e o bom da história é que você tem acesso gratuito a toda a nossa programação. Ainda tem o nosso site também, www.tvcidade.net, com a programação ao vivo, também o Facebook e ainda o YouTube. São 5 oportunidades para você estar conectado com a programação da nossa TV Cidade Farroupilha. O programa de hoje nós contamos com a presença aqui nos estúdios do empresário Sinair Gomes da Silva, e hoje nós vamos ter um programa retrospectiva, ou seja, olhando para o ano de 2017 que vai chegando ao fim. Enfim, é sempre a oportunidade de ver o que marcou, o que de mais importante aconteceu, olhar para o passado e lembrar dos fatos que marcaram aquela ocasião. E claro, prospectar também um pouco o ano novo que vem pela frente. Meu caro Sinair, te agradeço mais uma vez pela oportunidade de estarmos juntos, agora no último programa do ano de 2017. Bem-vindo, tudo bem contigo? Boa noite. Tudo bem, boa noite, é sempre bom voltar aqui. E nesse momento, se encaminha o final do ano, a gente precisa dar uma olhada para trás, não para ficar recordando depois a cada momento, mas dar uma analisada o que aconteceu e buscar nesse ano que passou algumas lições. Foi um ano totalmente atípico, não é normal acontecer o que aconteceu durante esse ano. E é bom a gente lembrar do que aconteceu, porque nós estamos vivendo uma fase onde o aquecimento global é uma verdade. E o esquecimento geral também é uma verdade. Gostei do trocadilho da frase. O aquecimento global é uma verdade e o esquecimento geral também. Também é uma verdade. Porque as pessoas... ontem aconteceu uma coisa... Já tem uma certa dificuldade. Semana passada, pior. O mês passado, pior. O início do ano... Ninguém mais lembra o que aconteceu lá no início do ano. Porque a vida vem atropelando e a gente tem... E é um turbilhão de informação. De informações que a gente não tinha há algum tempo atrás. Então, quem não é do meio jornalístico, por exemplo... Mas até quem é do meio jornalístico tem dificuldade para lembrar de tudo, né? Eu tenho escutado algumas pessoas que é do meio que eu fico impressionado como eles lembram coisas... e é mais fácil lembrar bem mais antiga do que agora, recente. Mas esse ano... Foi um ano que deveria ter sido instituído o Prêmio Cara de Pau Político. Prêmio Cara de Pau Político. Pois é, antes da gente entrar no detalhe, daria para se dar uma frase para esse ano que está chegando ao final? É o ano em que a gente diz assim... diz aquela música, risque o meu nome da sua agenda. É o ano em que a gente diria, 2017 é para esquecer, é para colocar no lixo, é para não ter nenhuma memória, porque, poxa vida, foi o ano, hein, cara? O meu medo é que esse ano seja marcado, fique no calendário sequente, esse ano marcado como o ano em que os 3 poderes da República, e dizem que tem Executivo, um quarto... Legislativo e Judiciário... E o presidiário, penitenciário, o presidiário, que está sendo um quarto poder, porque nos presídios acontece tudo desta forma que a gente conhece. E muita coisa a gente não conhece. Há um submundo ali que é terrível. Pode ver que há mandos de assassinatos, virou uma barbárie, e os 3 poderes da República constituídos, que a gente conhece mais ou menos bem, históricos, passaram um ano se digladiando, envergonhando o país, porque não é para consumo interno dos brasileiros. O que acontece no país, não importa qual o poder, vai para o mundo. O noticiário hoje, o mundo está na nossa palma da mão, está no nosso vídeo. Então, é bem complicado o que está acontecendo. E eu tenho medo que esse ano seja marcado pelo início da anarquia no Brasil. Prova disso que há um candidato de direitas quase sem tradição chegando e crescendo nas pesquisas. Quer dizer,
o que vinha acontecendo até agora não serve mais para muita gente e está chegando mais gente. Quanto mais se descobre do que vinha acontecendo no país, em termos de administração, em termos da própria justiça brasileira, o arcabouço que se chama o judiciário, legislativo e executivo, é tudo farinha do mesmo saco. Eles conseguiram provar para a nossa sociedade que eles estão todos abraçados para se salvarem das bobagens que vêm fazendo, dos crimes que vêm cometendo. Sim. Olha o comportamento dos ministros do Supremo Tribunal ultimamente. É tudo um conluio, um conluio geral, né? E isso vai ter um fim. Sim. Mais cedo ou mais tarde a sociedade não vai mais tolerar esse tipo de coisa. Eu até acho que o brasileiro está sendo muito pacato, muito acomodado. Nós já devíamos... Nós já tivemos lá, só te interrompendo, no ano de 2013, se não me falha a memória, março 13. Aquela explosão dos movimentos populares, o povo foi à rua e pedia o fim da corrupção, o afastamento da Dilma, da presidente da República, ou seja, me parece que foi um fogo de palha, foi um fervor, o povo nas ruas, e daqui a pouco o povo se retrai novamente, né? Porque percebeu, essa é a leitura que eu faço. Sai um, entra outro. Percebeu igual. Que não tem saída. Nós não temos saída dessa forma. Não adianta nós, vamos dizer assim, uma leitura popular. De que adianta eu pegar minha cadeirinha ou coisa parecida, vou para a rua pedir a saída do Temer? Como já aconteceu recentemente, está acontecendo aqui ou ali, mas isso é bem focado, bem pontual. Agora, nós, enquanto sociedade como um todo, como fizemos em 2013, que eu também fui para a rua em 2013, pedir a saída do Temer. Quem entra? Rodrigo Maia. Se não for o Maia, é o presidente do Senado, Eunício Oliveira. Se não for Eunício, a ministra Carmen Lúcia, do STF. A Carmen Lúcia não tem a mínima condição, porque eu diria assim, sinto muito em dizer isso, que não é com nenhum prazer que eu digo, mas essa ministra aí, olha, que fraqueza. Ela assim, se você fizer um histórico do Supremo Tribunal Federal, já tivemos um Lewandowski como presidente. Que é mais... Foi uma tragédia. Uma tragédia. E ela está conseguindo ser pior, que ela não consegue nem coordenar, não consegue conduzir as sessões do plenário. Aquela velharia que está em volta dela, que são tudo figurinha carimbada da pior espécie. E quando o Temer teve a grande oportunidade de botar acima de qualquer suspeita, botou o Alexandre de Moraes, que até plagiou a sua própria tese. É plágio. O cara, por favor... Então, a coisa vem se denegrindo, a coisa vem... esfarinhando os três poderes, e eu não sei até onde a sociedade vai aguentar. Porque houve uma determinada época, e bastante recente na nossa história, de que no Brasil, entre as instituições que tinham maior crédito, confiança do cidadão brasileiro, estava a Igreja Católica e estava o Poder Judiciário. A Justiça, o Judiciário, desfrutava de um respeito, de uma respeitabilidade por parte da população incrível. Hoje eu tenho minhas dúvidas, acho que é tudo farinha do mesmo saco, igual o legislativo e executivo, né? Se um jornalista respeitado como Neumann, José Carlos Neumann, Neumann, sim, é um senhor de óculos, moreno, não esqueço o primeiro nome dele, mas não é isso. E ele está sempre na TV Cultura, sempre, seguida, aparece, cara, bem... E numa entrevista no Roda Viva, estava o ministro Gilmar Mendes. E isso faz algum tempo já que eu assisti. E o jornalista falando sobre o que vinha acontecendo, e ele perguntou, brabo assim, nervoso, mas você não acredita na justiça? Ele respondeu assim, de dedo para o ministro, eu e muita gente não acreditamos mais na justiça. Então, isso provou claramente, ele não teve saída, porque é uma palavra de alguém que conhece, sabe o que está acontecendo dentro do Supremo Tribunal. Então, na área geral dos três poderes, é uma decomposição das estruturas. Total. O que é mais visível é o legislativo, porque a gente vota, agora, você não vota para escolher um ministro do Supremo, você não vota... Deveria ser o povo que deveria escolher os ministros. Eu diria que não. Eu te diria que quem tem que escolher os ministros do Supremo é a área jurídica, e não o presidente da República. O presidente da República não tem nada a ver com isso, ele está no Executivo. Agora a Associação dos Juízes do Brasil? A Associação dos Juízes, o Conselho Nacional de Justiça, tudo isso, a OAB, com muito mais participação, que escolhem os ministros do Supremo Tribunal. Aí, um advogado, um desembargador, tem condições de analisar se o seu Moraes tem
profundo conhecimento jurídico, como prevê a Constituição. Tem que ter... E quem diz que nas indicações dos presidentes da República, e aqui eu falo do Fernando Henrique, do Lula, da Dilma, do Temer, quem diz que nessas indicações de ministros para a Suprema Corte do Brasil, daqui a pouco não se tem uma indicação política? Bom, fulano de tal, tu vai lá, mas tu me ajuda, tu segura a bronca, quer dizer... Pode ser que não, mas tem suspeitas e que daqui a pouco haja um aparelhamento do Supremo Tribunal Federal com um núcleo político que governa o país. Então vamos lá. Lewandowski, da República de São Bernardo. Certo? Favores e tal, foi ele para lá. Barroso, tem alguma coisa, mas é mais light. Fachin, foi advogado do PT. Dias Toffoli, trabalhou para o Partido dos Trabalhadores. Sim. E assim vai. Então, se você olhar, esse Moraes... A própria Carmen Lúcia, a própria ministra Carmen Lúcia também. Então, todos os indicados... Rosa Weber também deve ser. Essa eu não tenho conhecimento. Mas dessa turma que chegou por último, na época do Lula, todos haviam trabalhado, feito trabalhos para o Partido dos Trabalhadores. Então, tem uma identidade. Teve gente que foi mostrado na época que eles foram ser sabatinados no Senado Federal. No Senado Federal também, a gente sabe. São todos... tem 20 e tantos senadores sendo investigados. Mas todos têm interesse. Eu te ajudo, tu me ajuda, né? Claro. A política implantada pelo José Sarney é dando que se recebe, continua. Continua a todo vapor. Bom, nós vamos ao nosso espaço de apoiadores. Em seguida a gente volta com a segunda parte do Cidade Aberta de hoje. Na primeira edição, uma retrospectiva do ano. Claro, a gente não vai conseguir pontuar todos os fatos, mas os mais importantes que marcaram o Brasil, sobretudo na esfera política e econômica. A gente volta já já na conversa, no bate-papo com o empresário Senair Gomes da Silva. Olá, amigos da TV Cidade, né? Me chamo Joana Butelli, sou nutricionista. Estou aqui para passar algumas dicas de nutrição para vocês. Espero que guardem elas, né? Anotem aí, são preciosíssimas. E hoje eu vou fazer um conjunto de como seguir esses passos que a gente dá, né? Então, assim, primeiramente, vamos tomar um belo café da manhã, né? Temos que nos alimentar para acordar assim. Essa história de jejum volta a falar do individualismo, né? Então, eu acredito que o café da manhã precisamos nos alimentar para sair de casa. Crianças, idosos, nós adultos, precisamos ingerir um pouquinho de carboidrato com proteína para sair de casa. Dica 2, né? Não fiquem também muito tempo sem comer. Embora que eu volto a falar do individualismo. Tem pessoas que às vezes ficam das 7 ao meio-dia sem precisar um lanche. Mas se você tem fome no meio da manhã, não vá atacar biscoitos, né? Lembrem a regrinha. Desembale menos e descasque mais. Vem quem? Uma fruta, vem um grão, vem um iogurte. Ok? Dica outra. A hora do almoço. Lembrem, 5 cores no prato, bem variadinhos. Nada de frituras, a fritura vai virar lá eventualmente uma festinha, né? Se precisar beber, peça assim um copo de água, coloque uma rodelinha de limão que ajuda a digestão. Sobremesas, hoje temos frutas variadíssimas, né? Não vai lá buscar um pedaço de melancia que está na época, vai buscar um pêssego se precisar, um chocolatinho 70% de cacau, vou dizer que começaremos a tarde muito bem. De tarde, que nem amanhã, tem muitas pessoas que trabalham direto e ficam culpadas por não conseguir lanchar às 3, mas não tem fome, então não precisa comer também se não tem fome. Mas quem tem fome no meio da tarde, opte por um iogurte mais saudável, sem polpas e químicas, né? Opte por uma fruta, também cuidem, quando possível, bote uma aveia nela para dar mais fibras que a gente precisa. Tomem água, tomem chimarrão, chazinho sem açúcar, isso tudo à vontade, ok? Vem a janta, que aí vem o nosso dilema, janto às 6, janto às 8, termino o trabalho às 10, que horas que eu janto? Né? Depende do que você faz. Né? Às vezes as pessoas às 6 horas precisariam fazer um lanchinho porque vão jantar às 8h30, tem filho para dar banho, chegam do trabalho mais tarde, ok? Tem fome 6 horas lá, come um grão, come uma castanha, come um pedaço de coco,
Coma um iogurte, quem chegou, tome um café com leite, se gosta tanto, né? Para às 8 horas fazer uma janta mais leve, né? Lembrem que também nós vamos repousar, né? Praticamente, acho que nenhum de nós sai correndo essa hora para fazer uma maratona. Então, nessa hora, vamos fazer um saladão. O tempo, acredito que está melhorando, né? Apetece comer mais umas folhas verdes, um tomate, um palmito, cozinhar um brócolis. E isso acrescente uma proteína. Um ovinho mexido, né? Acrescente um guisadinho, uma carne moída, coloque lá uma ervilha, né? Evita um pouco à noite de comer massas, pães, né? Porque a gente vai fazer o quê? Vai dormir. Todo esse excesso que a gente colocou, o corpo fará um depósito, né? Seria bom se ele falasse, não, vai tudo embora, mas isso ele ainda não faz. Então, cuidem muito esse comer noturno, né? Se um dia for por um aniversário, for por uma pizzaria, isso não tem problema. Mas que o resto da sua semana seja o mais saudável, seja o menos embalado, né? Quanto mais orgânico, com menos química, menos produtos aditivos que hoje a indústria está colocando e está nos causando muito problema. Bebam água, não precisa forçar a água, né? E essas são as dicas, acho, as mais valiosas para vivermos assim no dia a dia e para sempre. Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados, inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356, WhatsApp 054 99990 0073. Zaga Farma em Farroupilha, com seus 2 endereços para melhor servir a sua clientela. Pena de Moraes 397. Teleentrega 3261-3726. Na Júlio de Castilho, 784, espera você para lhe atender com qualidade e preços competitivos. A facilidade do cartão H-Pharma para você comprar em 5 vezes sem juros. Além de toda a linha de medicação, possui também uma grande opção de suplementos nutricionais. Na linha Kids possui os florais usados mundialmente como terapia complementar. H-Pharma, sinta-se bem, sinta-se em casa. O programa Cidade Aberta volta aqui pela TV Cidade Farroupilha. É a nossa retrospectiva do ano. O olhar para a esfera política e a esfera econômica nos ajuda a falar mais sobre o assunto, a recapitular os fatos que marcaram o ano. O empresário Senair Gomes da Silva, nosso convidado. Senair, vamos agora ingressar para alguns fatos, acontecimentos políticos do ano. A corrupção é o que mais chama a atenção? A corrupção e os escândalos, né? Porque a gente foi permeado. Não, eu não vi, eu não sei, eu nunca disse isso. Eu até fiz algumas anotações
não por ordem cronológica, que eu fui lembrando, porque a gente também não tem muito tempo de pesquisa, e te digo mais, como é difícil a pesquisa nesse país. A pesquisa é de 2 anos para trás, agora a gente não consegue essas... Tu pergunta, não tem quem responda. Mas eu consegui, e depois no aspecto econômico, eu consegui com o Boletim Focus, que eu recebo toda semana, então eu consegui fazer algum comparativo. Mas assim, o que mais me chamou a atenção foi que 98 políticos foram levados ao STF para serem investigados. Até hoje, nenhuma condenação. Isso já é lá do início. Lembram da lista do Fachin, da lista do Janot? Todo mundo ficava na expectativa, será que o meu nome vai estar lá? Será que o nome do meu candidato? As pessoas estavam na expectativa, né? Lembram disso? Então, é difícil as pessoas lembrarem, por isso que eu anotei. São 9 ministros do Ministério de Notáveis. Ministério de Notáveis, né? Que o Temer disse que ia ser. Então, só para lembrar, são 9 ministros. Entre eles, eu escrevi aqui, Padilha, Kassab, Moreira Franco, Bruno Araújo e Aloysio Nunes. Sim. E os outros que vieram em seguida. José Serra também estava na lista. O José Serra foi por dor nas costas, né? Aí ele deixou o governo. Aí, nesse caso, 42 deputados federais, né? O presidente do Senado sendo investigado, o presidente da Câmara sendo investigado. O presidente Eunício Oliveira, o presidente Rodrigo Maia. E para não falar só deles, o presidente do TCU, Vital do Rego, quando senador... Que é também do PMDB, né? Sim, e quando senador também recebeu propina, e agora como ministro sendo investigado. Olha o absurdo. Tribunal de Contas da União, né? Segundo o Sérgio Machado da Transpetro, que abriu a boca, pegaram aquelas gravações, mas uma gravação não vale. Não vale, isso aí é ilegal, não vale como prova. É um absurdo dos absurdos. Uma das coisas que chamou atenção neste ano, no meio disso tudo, foi a morte do Theory, que era o relator da Lava Jato, e que muita gente acredita em crime, teoria da conspiração. O avião que caiu lá, o monomotor que caiu lá em Paraty. Em Paraty, Rio de Janeiro. Então eu não acredito, eu acredito em acidente, mas foi uma pena, porque o cara estava bem entrosado com a Lava Jato, e aí escolheram o Fachin, que foi advogado do PT. Foi advogado dos trabalhadores, que é o relator hoje da Lava Jato no Supremo. A dona Marisa, que depois no inteiro... A morte da dona Marisa, que eu já falei aqui que eu recebi um vídeo onde a nora dizia que ela era provedora, lembrei do termo, ela era provedora e tinha aqueles roupões velho do Lula, no caso, que ela fala com um namorado que dizem que é sócio, é um rolo. Mas mais gente deve ter esse vídeo, não fui só eu que recebi, mais gente deve ter recebido. E ela fala com uma voz muito docinha, é casada com o Luiz, o filho do Lula. O Lulinha. É o gordo. Ela disse, aquele ogro está dormindo. E ela continuava falando, e a nossa música tal, ela estava assim de baixo, né, muito baixo. Ela falando com esse cara, e querendo que ele fosse lá visitar ela. E ela falava sobre as galinhas do velho, quer dizer, do Lula, né? Então, assim, e os caras ainda dizem que o sítio não era dele. Vamos brincar. A prisão do Eike Batista, do Joesley Wesley, sim, que tentaram derrubar o Temer, né? Do Marcelo Odebrecht continuar preso, que também são coisas que a gente tem que lembrar, porque a gente vai passando. Quem é que está preso mesmo? Aí, político, os 3 últimos governadores do Rio, o presidente do Tribunal de Contas do Estado, 3 deputados estaduais do PMDB, Pisciani e mais 2. A terceira prisão do Barata Filho, que dava dinheiro, inclusive, para o Gilmar Mendes. E aí o Gilmar Mendes solta 3 vezes já. Então, são essas coisas que a gente vai esquecendo. Não esquece porque se repetem, né? Sim. Fosse ele fazer a prisão e soltar, ninguém mais lembrava. Então eu anotei, porque são coisas assim... a nomeação do Moreira Franco como ministro da Casa Civil... para ter foro privilegiado. Não foi na Casa Civil, deve ser na Secretaria, é alguma coisa, não, Casa Civil é o Eliseu Padilha. Padilha. Mas o Moreira Franco é assuntos especiais, mas enfim, é o Ministério do Governo. É para escapar é o chamado ministro palaciano. Exatamente. E outra coisa que eu queria lembrar, o TRE do Rio, lá no início do ano, cassou o Pezão, cassou o mandato dele. E ele recorreu e continua lá. É o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. E ele continua até hoje no mandato. Então, se você olhar, os 3 últimos, mas isso aqui, o Rio de Janeiro virou um pandemônio.
Conselheiros do TCE, Tribunal de Contas do Estado, também, um só que não foi preso, os outros estão todos presos, sendo investigados. Depois, então, eu anotei aqui o José Sérgio que você falou, que sentiu dores nas costas. Marco Aurélio Melo, vamos seguir na mesma linha aqui, solta o goleiro Bruno, Sim. que foi jogado de goleiro. Lá e tal, goleiro do Flamengo. volta agora. O Aécio Neves perde o mandato, mas o Senado... Tribunal Federal puxa de volta. Não, quem puxou foi o Senado. O Senado, naquela votação, puxou de volta. Protesto contra a reforma da Previdência, que é uma coisa que chamou a atenção. Protesto aqui e ali, mas foi pouco, né? O escândalo da carne fraca, lembra que... a operação carne fraca. E aí o Temer foi jantar com pessoas de outros países. Um churrasquinho importado? Carne argentina. O escândalo do leite, que foi aqui com nós também, né? Escândalo no FIES. Sim. Financiamento estudantil. Ministério da Educação, né? Que era comandado pelo Aloysio Mercadante. Até que é bom a gente falar, o pessoal do MDB ria e dizia assim, olha, o Partido dos Trabalhadores foi fundado por pessoas que estavam exilados, agora eles são presidiários, uma coisa assim. Mas é que estão tudo junto, e muita gente do PMDB também como presidiário. Muita gente. Então os dois partidos estão passando pelo mesmo crivo, né? Os empréstimos aos aposentados, que está envolvido o Paulo Bernardo e a Gleisi, que é presidente do Partido dos Trabalhadores. Certo. Então, eu acho que com o tempo vão trocar, não é mais trabalhadores. Quem trabalha no Partido dos Trabalhadores? Essa é a pergunta. Quem trabalha? E nessa pergunta eu já te dou mais uma resposta. E o nosso telespectador, atente para este fato. Os sindicatos, perdendo a teta de ganhar um dia de cada funcionário que trabalha, sua camisa dentro das fábricas, perderam essa possibilidade de ganhar um dia de serviço de cada um. A chamada contribuição sindical, que é anual, um dia. Eles simplesmente estão demitindo. Só que a grande sacada, eles não têm dinheiro para indenizar os trabalhadores que eles estão demitindo. Uma grande maioria está entrando na justiça contra o próprio sindicato. Ou seja, o sindicato... Quem levava o trabalhador à justiça era o sindicato, agora o sindicato está sendo levado à justiça. Então, olha como esse mundo... Eu sempre digo, Deus é justo. O mundo é perfeito. As pessoas tentam tornar o mundo imperfeito e não conseguem. Agora o sindicato que tanto insistiu para que o funcionário ferrasse com a empresa, agora eles levaram esse choque, não estão conseguindo pagar, e tem gente aqui de Farroupilha que saiu do sindicato e não recebeu, certo? Bem claro isso. Tem gente da aldeia, então? Aqui da aldeia, que saiu do sindicato e não recebeu. E o sindicato... É aquele ditado, faça o que eu digo, não o que eu faço. E não é só os sindicatos. A Polícia Federal não tinha dinheiro para emissão de passaporte. Lembram disso? Não faz muito tempo. Ficou lá as pessoas sem poder sair do país porque... troca da superintendência da PF também. Sim. Saiu da Elo e entra o Fernando Segovia, que ele disse que uma mala não... O que é uma mala? Qual é a prova de que o Temer está envolvido quando o braço direito dele? Agora nós vamos aqui, ó. O Israel é nosso braço direito. Aí o Israel aparece com uma mala. Tá, mas só trabalha com nós? Sim, e aí vem cá, e aí? E não reparte com nós ainda? Vai dizer que veio da onde essa mala? É meio engraçado, né? Depois de tudo a gente vê a mala, né? E depois de tudo que a gente ouviu. E um fato que eu acho que a gente tem que parar para pensar o porquê das coisas. O Temer estaria renunciando ao cargo diante da primeira acusação. Abril ou maio de 2017. Foi quando o ex-presidente... Não, foi quando fizeram a gravação e saiu a público, que ele disse que tem que continuar aí. A gravação foi dia 18, foi revelada dia 18 de maio. Isso. E aí o Sarney veio, meu amigo, você não vai renunciar. Segura aí, porque nós estamos todos... Então assim, o que aconteceu depois disso, todos nós sabemos. Se ele tivesse renunciado, o que teria acontecido? Entra um, entra o outro mais sujo, sai outro. Vai. Hoje estaria a Carmen Lúcia ou os militares já por obrigação teriam já ter assumido. Assim nós conseguimos ficar no meio fio ainda. Sim. O Temer cai, não cai, agora já se acomodou. Está provado aqui pelo Boletim Focus que a nossa economia segurou. O Meirelles fala, os mercados se acomodam, o dólar baixa. Não saiu a reforma, não, mas eu vou acomodar os mercados. Ele vai e fala, dá uma acomodada. O cara é um artista, o seu Meirelles. Então ele está segurando as pontas.
Condenação do Lula pelo Sérgio Moro. Quando é que alguém esperava isso? Que o Lula fosse condenado? Todo poderoso ex-presidente Lula. E outra coisa, o homem mais honesto desse país e quem sabe do mundo, né? Ser condenado a 9 anos e meio. E agora, dia 24 de janeiro, né? 24 de janeiro, ele vai haverá o julgamento no TRF4 do recurso da defesa. Sim. Ele parece... Via de regra, a turma do TRF4 Porto Alegre, Tribunal Regional Federal Porto Alegre, que faz os julgamentos a partir das indicações feitas, das questões encaminhadas pelo Moro, todas são mantidas aqui em Porto Alegre. Mas a notícia que se tem que, vamos dizer assim, vamos ver se vai se confirmar. Vamos ver se vai se confirmar. Que 2 dias antes do julgamento, ele tem um evento na África, o Lula. Então, provavelmente, se ele for condenado mesmo, decretada a prisão dele, ele provavelmente fica na África. Lá ele botou muito dinheiro nosso lá. Então, lá ele vai estar tranquilo. Então, só para confirmar, não estou dizendo que vai acontecer. Mas aí ele não volta para ser candidato a presidente? Não, daí não. Ele vai ser presidente de uma colônia lá da África. Também anotei a prisão do Nussmann, presidente do COI. Carlos Arthur Nussmann. O escândalo da CBF, que isso continua. Os empréstimos do BNDES para a JBS, que também ainda não se desenrolaram. E a parte econômica. Agora deixamos a parte econômica para mais adiante. Bom, ainda tem muitos resquícios que eu vou querer voltar na esfera política dos acontecimentos. Nós temos que incluir aí também as 2 denúncias formuladas pelo Procurador-Geral da República. Na época, o procurador Rodrigo Janot, que encaminhou 2 denúncias ao Supremo Tribunal Federal contra o presidente Michel Temer, e o Supremo acatou e encaminhou para o Congresso Nacional, para a Câmara dos Deputados, e a Câmara disse, não, para lá, aqui não está, aqui está tudo certo. Claro que houve uma articulação política muito grande por parte da chamada base governista. A gente termina aqui a primeira edição do programa Cidade Aberta. Nós vamos voltar ao tema retrospectiva do ano na segunda edição do programa. Fique na programação da TV Cidade. A gente se encontra na segunda edição do Cidade Aberta. Até lá!